Provérbios 20. A igreja assentada, leia comigo o verso 1 de Provérbios 20. Leamos juntos. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Em Provérbios 23, a partir do verso 29, peço que a igreja acompanhe a leitura. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Esses versos lidos agora no livro de Provérbios mostram a infeliz realidade de muita gente que é apegada ao vinho, que é apegada aos tóxicos, que se deixa levar por estas coisas e se envenena com esses que são não outra coisa senão vícios. Contudo, o vinho que pode gerar vício também é a bebida que o Senhor utilizou para instituir a sua ceia e com a qual Ele fez o seu primeiro sinal. É preciso que nós saibamos discernir, então, o bom do mau uso das coisas que o Senhor colocou para licitamente serem utilizadas na sua presença, para a sua glória e certamente para a nossa alegria. Vamos ver sobre isso no Evangelho de João, capítulo 2. Seguindo com nossos estudos no Evangelho de João, passemos ao capítulo 2. E peço que os irmãos agora acompanhem a leitura nesse Evangelho dos seus primeiros 11 versos. João capítulo 2, do 1 ao 11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós já estudamos, irmãos, o primeiro capítulo desse Evangelho. E algumas coisas precisam ser postas para que nós cheguemos até o capítulo 2. No seu roteiro de pregação aí, no boletim, a letrinha A menciona que estas coisas acontecem em Caná depois do batismo, depois do deserto, depois do primeiro ensino. Pois bem, juntando esse Evangelho com os outros 3,
nós podemos perceber uma sequência de eventos. E a sequência de eventos está muito abreviada aqui por João. O Senhor teria, sim, buscado a João o Batista, recebido dele o batismo, e um batismo com água, que era um símbolo social e religioso de alguma coisa que o Senhor Jesus mesmo não precisava, arrependimento. Mas ele o fazia ao lado do povo que, arrependido, iria crer nele. E o Senhor Jesus, então, batizado com água por João, recebe um símbolo muito evidente para João da aprovação do Pai para o seu ministério. A aprovação do Pai surgiu com uma frase: "Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer", e com a manifestação do Espírito Santo sobre o ungido de Deus, sobre o Messias, sobre o Cristo, que veio sobre ele na forma corpórea de pomba, diz Lucas. Uma vez batizado o Senhor, ele foi ao deserto, onde ficou 40 dias em jejum absoluto. Tentado, venceu a tentação e voltou de lá para a área onde havia sido batizado por João, quando João o vê. E é nesta hora que começa o relato do João, o apóstolo, aqui em seu evangelho. E você pode ver isso a partir do próprio capítulo 1, desde o verso 15 e depois do verso 19. É nesse relato que nós temos então o início do registro do evangelista João. Eis que João, o Batista, vê no dia seguinte ao seu testemunho Jesus passando novamente, já tendo sido batizado e já tendo tido o seu tempo no deserto. E é nesta hora que o Senhor, passando, é indicado aos discípulos: Ele é o Cordeiro de Deus. Então os discípulos começam a segui-lo, muito provavelmente Filipe ao lado de André. No final do capítulo 1, é Filipe que agora vai chamar, amando do Senhor Jesus, que deveria então ter Filipe ao seu lado, vai chamar alguém para que também acompanhasse o Senhor Jesus. E este que passa a ser chamado foi Natanael. É o final do capítulo 1. Neste fim do capítulo 1 foi explicado isso a vocês recentemente, aos irmãos recentemente, o trecho do seu primeiro ensino, do Senhor Jesus dizendo a Natanael, reconhecendo nele a sua piedade, a sua fidelidade, a sua ansiedade pela vinda do Messias, Jesus se apresentando como o Filho do Homem, como o Messias em verdade. E diz isto citando passagens do Antigo Testamento, muito especialmente aquela em que Jacó, sonhando, vê em certo lugar uma escada por onde subiam e desciam anjos. E Jesus afirma que sobre si subiriam e desceriam anjos. Ele, Jesus, era a escada que ligava os céus à terra. Esse primeiro ensino do Senhor Jesus, ainda no capítulo 1, precede o primeiro sinal do Senhor Jesus. E o texto que acabamos de ler contém isto, o primeiro sinal do Senhor. É importante que nós frisemos que para o evangelista João, sinal indica alguma coisa maior do que aquilo que os olhos podem ver. Portanto, o Senhor está indicando a sua grandeza, está indicando o seu poder criador, indicando a sua graça, indicando ser Ele verdadeiro. Então, apenas para que você faça essa relação logo de saída, é preciso que você olhe mais uma vez para o capítulo 2, verso 11, e observe que manifestou a sua glória, o Senhor Jesus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E o vínculo que tem que ser feito disto é com o capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. É desta glória que está se mencionando agora em 2:11. Os discípulos passaram a ver graça e verdade no Senhor Jesus.
E nós veremos algo sobre isto agora, estudando os detalhes deste texto. Inicialmente é preciso observar que o Senhor Jesus, conforme o versículo 1, achava-se naquele casamento em Caná da Galileia. Isso já é um ensino para nós. O primeiro ensino que nós temos é que o Senhor Jesus participa da alegria das coisas que Ele mesmo instituiu, das coisas que Ele aprova. Não é de qualquer alegria que Ele participa. Há alegrias que são viciosas. Lemos há pouco o livro de Provérbios. Mas há alegrias que são santas. E a alegria da instituição do casamento e da alegria ao redor dessa celebração conta com a aprovação e com a participação do Senhor Jesus. Então, houve um casamento. E Jesus achava-se lá, aliás, achava-se junto com a sua mãe. Você vê no verso 2, Jesus também foi convidado ao lado do que havia acontecido com Maria. O Senhor participou daquele momento de grande alegria. E aquele momento de grande alegria contava com algo que por vezes assusta as pessoas. Assusta muitos cristãos. Embora outros tenham grande liberdade no consumo do vinho, e por vezes liberdade demais, outros se afastam do vinho, como diz a expressão comum daí das ruas, como o diabo da cruz. E eis que há vinho nesta passagem. E é preciso que nós compreendamos o que os judeus entendiam do vinho. Então você pode verificar aí no seu roteiro de pregação que o vinho era considerado algo ao mesmo tempo perigoso, mas também algo muito importante, algo que marcava solenidades. Eu coloquei 2 referências bíblicas aí que eu vou apenas mencionar para os irmãos. A primeira delas se refere a Noé. Havia acabado o dilúvio. Todo o contingente da arca sai da arca para novos céus e nova terra nas circunstâncias do dilúvio. E eis que Noé planta uma vinha. E da vinha e de seus frutos faz vinho. Algum problema? Até aqui não. Mas Noé consome o vinho em demasia. E o exagero do consumo do vinho de Noé fez com que ele perdesse a sua melhor consciência. E tornou-se assim objeto do escárnio do seu próprio filho Cã. E a partir daí da maldição de Noé sobre Cã e sobre Canaã. Que há no meio disso tudo o consumo inadequado, incorreto, exagerado do vinho. Ele é perigoso. Mas no mesmo livro de Gênesis, após a vitória de Abrão sobre aqueles reis que vieram do leste para dominar a região de Canaã, Abrão, tendo vencido tais reis, é visitado por Melquisedeque. E você pode verificar lá no capítulo 14, verso 18, que Melquisedeque se apresenta a Abraão com pão e vinho. Era uma bebida solene. E desde muito cedo, o povo hebreu, o povo israelita, agora o judeu, e nós hoje aprendemos que há perigo, mas a solenidade, a importância na colocação do vinho numa celebração. Não há celebração mais importante para o povo cristão do que esta que nós fazemos esta manhã. E ela, embora conte aqui conosco por prudência, com o suco de uva, para não despertar ânimos ou desânimos em alguns, ela foi instituída pelo Senhor Jesus com vinho, solene, adequadamente consumido. Muito bem, o vinho deste casamento acabou. Por causa dessas precauções, desses cuidados, do reconhecimento da sua solenidade, mas do seu perigo, o vinho não era adquirido em grande quantidade. Era adquirido para ser consumido com parcimônia. E ele acabou. Talvez fossem poucos os recursos. Caná da Galileia é uma pequenina cidade daquela região. Talvez fosse realmente uma grande prudência. Não sabemos, o texto não nos diz. Mas nos diz que acabou.
E tendo acabado o vinho, alguém percebeu que isto havia acontecido. E o texto nos informou no versículo 1, lá ao final, que achava-se ali, e não há citação do nome dela, a mãe de Jesus. Alguns atribuem a isto, esta maneira de falar de Maria, ao vínculo familiar que haveria entre João e Maria. Maria teria sido irmã de Salomé. Salomé, mãe de João, que passou a ser o evangelista e o apóstolo. Neste vínculo familiar, João teria suprimido toda e qualquer referência que valorizasse a sua família, um sinal de humildade. Se foi de fato assim, por esse motivo ele não citou o seu nome. É curioso que não aparecerá o nome dela em lugar nenhum aqui, e ela só será mencionada novamente ao final do livro, diante da cruz do Senhor Jesus. O Evangelho é de Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Maria, uma santa mulher pela graça de Deus, era uma pecadora carente de redenção, assim como nós, mas uma mulher especial, porque afinal de contas dela nasceu o Redentor na sua humanidade. Ela não é a mãe de Deus, mas é a mãe da encarnação de Deus, Jesus Cristo, homem. E ela então é aqui mencionada. Ela estava ali, e ela, você pode perceber, por favor, no versículo 3, é quem percebeu que o vinho tinha acabado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho? Observe, é muito provável, é possível que as circunstâncias que envolviam Maria naquele momento fossem as seguintes. Nazaré, uma pequenina cidade próxima de Caná, na Galileia, cidades distantes uma da outra, no máximo 10 quilômetros, pequeninas e certamente com grandes vínculos familiares, pois traziam povos ou pessoas da mesma origem, do mesmo patriarca, da mesma tribo. Essas cidades próximas, com pessoas também com vínculos familiares não muito distantes, certamente tinham seus relacionamentos. E apesar da distância de cerca de meio dia de caminhada, eles deveriam fazer isso com alguma frequência, porque eles não tinham os meios de transporte que nós temos hoje, mas tinham, como nós temos hoje, necessidade de se encontrar com as pessoas. É possível então que Maria tenha ido participar daquele casamento como uma familiar, para auxiliar nos serviços de casamento. Coisa muito incomum, não é? As senhoras nunca ajudam umas às outras nos serviços de cozinha. Ou será que é o inverso? O que nós mais vemos são as senhoras se auxiliando mutuamente, não é verdade? Muito provavelmente fosse esse o caso de Maria aqui. Então, estando ela na cozinha, estando ela no serviço, foi uma das primeiras pessoas a notar que o vinho estava no fim. E ela então vai fazer algo também muito comum entre nós, quando estamos numa festa. Estamos lá comendo aquela delícia daquela coxinha, ou aquela fatia deliciosa de bolo, e cochichamos para quem está do nosso lado, geralmente da nossa família: a coxinha está fria, o bolo está doce demais, né? Nós nunca fazemos isso, acredito, mas estou aqui imaginando que isso pudesse acontecer. Maria vai e cochicha, comenta com Jesus. O vinho acabou. E ela o faz, irmãos, com toda a certeza, sabendo que ali estava o Filho do Altíssimo. Lembre-se do capítulo 1 de Lucas, do anúncio que o anjo fez a Maria: ele será chamado de o Filho do Altíssimo. Ele agora, cheio do Espírito Santo e de autoridade para o ministério messiânico, tem a sua mãe se aproximando dele, dizendo algo, e com grande possibilidade, pelo verso 5 podemos ver que isso era quase certeza, de que ela esperava que ele fizesse algo para resolver a questão. Então Maria estava prestando um serviço, faz um comentário
quase certamente desejando: Jesus, resolve esse problema aqui. E é assim que nós temos Maria participando das coisas, chegando ao final disso com um preparo dos demais serviçais. Veja, se nós temos uma festa, estão várias pessoas reunidas, e você chega para participar dela, você não pode sair dando ordens para as pessoas que estão de serviço, não é? Olha, façam assim, façam assado. Eles vão se entreolhar e vão dizer uns para os outros: quem é esse aí? O que está querendo com isso? Maria, segundo esses intérpretes que estou seguindo aqui, fazendo parte do serviço daquela festa, então tinha acesso aos serviçais. Aqui a terminologia aponta para diáconos e não para escravos, para serviçais que estavam realmente no socorro, no serviço do ambiente, e eram ou remunerados ou voluntários para tanto. E ela então os apresenta a Jesus: olha, façam tudo o que ele vos disser. Maria então fez uma ponte para o serviço daquelas pessoas. Temos o cenário montado. E agora vamos ver o que o Senhor Jesus passou a fazer. A primeira coisa que ele faz é demonstrar a serviço de quem ele estava. O verso 4 traz algo que nós precisamos atentar, porque é de múltiplas interpretações. Verso 4: Jesus disse a Maria, quando ela informou que não havia mais vinho, disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E que versículo complicado para se explicar. Mulher. Alguns tratam esta palavra como uma consideração da situação de Maria como mulher casada. A menção é guiné. Não se tratou da palavra própria para a virgem, mas para a mulher casada. E uma mulher casada não deve ser mais virgem. Isso derruba, a princípio, qualquer argumentação de outras religiões quanto à virgindade de Maria. Ela era virgem na concepção de Jesus, e a partir de então, deixou de sê-lo desde o seu nascimento. E é isto que Mateus registra no capítulo 1, quando diz que José não a conheceu até que ela desse à luz o seu filho, o que traz por implicação que ele a conheceu após isso. E conhecer nos termos bíblicos significa ter relacionamento sexual. Jesus trata Maria, a sua mãe, com o termo da mulher casada. E é certo que ele a respeita, mas ele nunca jamais a respeitaria além do respeito próprio à sua mulher diante de Deus, a quem ele respeitaria absolutamente. Mulher, que tenho eu contigo? Mãe, senhora casada, o que você quer com essas palavras? O que você está sugerindo? Você está querendo dizer que eu devo fazer alguma coisa em favor dessa gente a seu pedido? Mãe, você acha que eu estou a seu serviço aqui? Você se recorda, ainda no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus indo participar com seus pais da festa da Páscoa em Jerusalém? E quando ele, aos seus 12 anos, depois de concluída a festa, fica na cidade, e seus pais só se dão conta disso no meio da viagem, depois de um dia de trajeto até a sua cidade natal. Lembra disso? Voltam para a cidade certamente desesperados. Onde está o meu filho? E por 3 dias o procuram. 3 tem um sentido nas escrituras de tempo completo, quer dizer, procuraram até não poder mais. E quando encontraram, o que Jesus lhes disse? Por que vocês estão tão aflitos assim? Vocês não sabem que eu deveria estar na casa de meu pai? Jesus tinha consciência de quem ele era. E ao responder a Maria aqui, mulher, que tenho eu contigo, nós queremos observar um respeito maior do que o que há aqui.
Ele está dizendo para Maria: Maria, você é que é a serva, eu sou o Senhor. Você sabe disso, mulher. Você concebeu sob esse anúncio. Então ele completa o verso 4 dizendo: ainda não é chegada a minha hora, isto é, ainda vou me manifestar publicamente. E na sequência dos textos dos evangelhos em seu conjunto, nós vamos verificar que o Senhor Jesus passava pelas cidadezinhas, ensinava nas sinagogas, mas se dá a conhecer publicamente em Nazaré, lendo a passagem de Isaías em que dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembram-se disso? Não era tempo dele se manifestar publicamente. E você vai poder observar nesse texto todo que tudo que o Senhor Jesus faz é muito discreto. Ele não fala para ninguém, as coisas não ser ao pé do ouvido, em separado. E se você bem observou os versículos 2 e 11, no 2 é dito que ele estava acompanhado por seus discípulos, e no 11 é dito que ele foi visto, manifestado aos seus discípulos. Não houve mais gente senão, você observa no parêntese do versículo 9, senão os serviçais que viram da onde foi tirado a água, para saber o que havia acontecido. O Senhor Jesus certamente não tocou trombeta a respeito do seu poder nesta situação. Não havia chegado a sua hora. Portanto, ele pratica um sinal discreto. Tudo isso em exposição da sua glória, em manifestação da sua graça e da verdade. O que ele faz então a serviço de Deus, como aquele que aprova aquilo que ele determinou, a união conjugal de um homem com uma mulher, e a alegria que está ao redor disto? O que ele faz? Ele promove isto. Ele trabalha em favor disto que ele aprova. Então, você observa, segundo os versículos 6, 7 e 8, que o Senhor Jesus se utiliza daquelas talhas de pedra, e ali diz 6 talhas de pedra. Embora isso possa ter alguma controvérsia, vamos tratar como 50, 60 litros cada talha. 6 vezes isso, no mínimo 300 litros de água. Ele diz então que aquelas talhas deveriam ser cheias de água. E você verifica, por favor, que no versículo 7 é dito que eles as encheram totalmente de água. E aí o texto expressa essa totalidade para dizer: nada mais foi posto ali. Não houve algum acréscimo para que a água ficasse com a cor do vinho, algum corante, alguma coisa que desse a ilusão de que aquilo não fosse vinho, mas parecesse ser. É verdade que mais tarde o mestre Sala vai fazer observações elogiosas à bebida, mas o texto aqui diz: encheram totalmente com água, para dizer, era somente água. Ele diz: encham com água, eles as encheram. E depois ele determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Observem agora, o Senhor Jesus está agindo diante da dificuldade sobre água, e os serviçais tomam água das talhas. Porque eles vão tirar água das talhas, versículos 7 e 8, e vão levar ao mestre Sala. E ao final dos parênteses você observa que sabiam os serventes que haviam tirado a água. O milagre da transformação da água em vinho se deu onde, irmãos? Nas jarras. De modo que era totalmente discreto, ninguém poderia ir até as talhas e verificar quanto vinho. O vinho seria pego, aliás, seria transformado nas jarras. Pega-se água, e a água continua sendo o que era, e serve-se vinho.
discreto. Não era a sua hora. E é servido. E o que é servido? É servido o vinho. O vinho, e eu coloquei algumas características aí no boletim. O vinho que tinha o álcool certo, que tinha a acidez correta, que tinha os tais dos taninos corretos, coisas que as pessoas dizem serem as mais importantes nos vinhos. Tinha o sabor da fruta correto, de modo que o mestre Sala, ao provar aquele, falou: epa, esse aqui é bom. E admirado foi falar com o noivo: você guardou o melhor para o final? Porque as pessoas, ao beberem o vinho, ao comerem, ao gastarem tempo, perdiam a sua qualidade do paladar. Talvez você já tenha visto algum enólogo tomando uma taça de vinho e depois, para tomar a próxima, limpando a boca. Alguns com água, outros com café, mudando o paladar, para poder experimentar um novo e distinguir as suas propriedades. Esses já haviam bebido vinho, já estavam com a sua língua cansada no vinho anterior. Então o mestre Sala questiona: como é que você põe o vinho melhor agora? Este que precisa ser saboreado, este que precisa ter as suas qualidades percebidas. O vinho bom. O Senhor Jesus então não trabalhou para produzir um vinho que fosse utilizado a beber-se à vontade. Embora tenha feito muito vinho suficiente para aquela festa, com toda certeza, ele o fez de uma qualidade para ser bebido e percebido como tal. Um vinho excelente, o vinho para tomar-se sentindo o seu aroma. Muito bem, meus irmãos, este grande milagre que o Senhor fez, Ele o fez diante de pouquíssima gente, o fez diante dos seus discípulos, para que eles percebessem mais do que as suas palavras. Havia já ao lado do Senhor Jesus, com toda a probabilidade, João, André, Filipe, Pedro, Natanael. Aqueles estavam ali. Se nós considerarmos Maria uma discípula, era a sexta presente. Estavam seus discípulos com ele. E a estes ele demonstrou, mais do que com palavras, que ele era o Filho de Deus, o Criador, o sustentador da família, da alegria daqueles que nele esperam. E isso deve ser trazido para a sua vida. O sinal do Senhor para nós é o do sustento daquilo que Ele determinou. Você vive conforme a vontade do Senhor, conforme a sua palavra? Creia-me, o Senhor quer sustentar você nisto. Você vive contra a palavra do Senhor? Não espere dele a sua aprovação. Mas se você caminha com o Senhor, Ele vai sustentá-lo nisto, e vai motivá-lo nisto, e vai prover para que você continue assim. E o proveu com poder criador. Não apenas criando coisas naturais, como Ele fez contra tudo que existe, mas criando de maneira transformadora. Afinal de contas, o vinho não surge das uvas espontaneamente. É preciso colocá-lo adequadamente no seu local correto. E Ele ainda o fez não de uvas, mas de água. Criador, preservador, que cuida daqueles que o honram e o buscam. Guarde isso com você. Este é o primeiro sinal do Senhor Jesus realizado em Caná da Galileia.